E aí, meus queridos, tudo certinho? Então, na aula passada estudamos o Nordeste brasileiro e chegou a vez de estudarmos o Sudeste. Essa aula e a aula da semana que vem será sobre esse conteúdo. Então, o Sudeste é bastante grande, por conta disso eu dividi ele em duas partes. Então, vamos para a primeira parte. Inicio essa primeira parte com um trecho de um livro do Guimarães Rosa, um escritor natural da região sudeste do Brasil. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desaquieta. O que ela quer é que a gente tenha coragem. Guimarães Rosa. Então vamos lá. Primeira coisa interessante e importante a se lembrar do Sudeste é a questão das paisagens naturais. O predomínio são predomínios de clima tropical. Isso se dá devido à localização dele. Então, ele está mais próximo à linha do Equador. Então, por conta disso, nós temos ali uma área tropical. Vale lembrar que o sul, um trechinho do sul dele, está em clima subtropical, já está na chamada zona temperada do sul. Mas é só uma faixinha, a maior parte é clima tropical. Sofre influência de diversos fatores naturais, tais como a latitude, a altitude, a maritimidade e outros, né? As estações, elas já são bem marcadas. Tu consegue ver bem o que é verão, o que é inverno. Então, inclusive, traz essas condições mais quentes, mais frias. E importante também lembrar e salientar que as partes mais altas da região sudeste, elas são muito geladas. Nós temos ali 6 áreas que são muito altas, que estão entre as áreas mais altas do Brasil, com maior altitude no Brasil. Por conta disso, esses picos, como é o caso da Agulha Negra, por exemplo, eles são bastante gelados. Nós temos também chuvas abundantes, em especial nos períodos mais quentes e também na porção leste, ou seja, a porção mais virada para o litoral, porque existe uma parte mais para o interior, ali na região de Minas Gerais, onde ela é bastante seca, principalmente nas áreas próximas à Bahia. Não podemos esquecer também da questão do chamado microclima e o smog. O que é o smog? Na região da Grande São Paulo, existe muita fumaça devido às fábricas. Essa fumaça cria uma nuvem. E aí pegaram duas palavras do inglês e transformaram numa só, e que ficou conhecida como smog, certo? Então é aquela tu olha assim, parece uma neblina, mas na verdade nada mais é do que fumaça. Um grande problema. Tá aí a região sudeste do Brasil, né? Coloquei aí um desenho para vocês recordarem aí, lembrarem onde é que a região sudeste fica e os seus 4 estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. A vegetação, ela tem algumas vegetações bem marcantes, tais como a caatinga, que nesse mapa ali do lado, nesse desenho, né, ali do lado, ele aparece na parte como amarelo. Temos também o cerrado, o cerrado na verdade é o amarelo, acabei me confundindo. Temos a caatinga, temos floresta tropical, temos floresta subtropical, temos a floresta litorânea. A maior parte, como vocês podem ver ali, é a questão da mata tropical, a mata atlântica, que infelizmente é super devastada por conta da grande quantidade de pessoas existentes nesse local. Os manguezais também altamente impactado, muita construção pelo litoral, né? O cerrado que hoje retiram para se plantar soja, para se plantar o sorgo, que é a base para a alimentação de muitos animais, em especial para se fazer ração. Então, toda essa área é muito impactada pelos seres humanos e pelas atividades que os seres humanos desenvolvem. Planalto. Predomínio de planaltos cristalinos com cobertura sedimentar. Você pode estar pensando, mas qual a importância desse planalto cristalino? Volte um pouquinho na história e lembre o que era retirado dali. Foi retirado muito ouro. Para vocês terem noção, entre 1500 e até
aproximadamente a independência do Brasil, que foi 1800 e alguma coisa, 1822, se eu não me engano, nós tivemos quase 1 milhão de quilos de ouro sendo saído do Brasil rumo Portugal. Tudo retirado dessa região. Então é uma grande quantidade de ouro que saiu dali. Isso se dá por conta desse tipo de relevo, desse planalto cristalino que favorece que se tenha ouro. Presença aí de duas grandes depressões, uma delas é chamada de Sertaneja e do São Francisco e a outra chamada de Borda Leste da Bacia do Paraná. Qual a importância delas? A importância delas se dá principalmente pela questão das águas e também pela produção de energia e navegação. Temos também algumas planícies litorâneas, que são muito importantes aí, principalmente para a navegação. No que diz respeito à hidrografia, já falei um pouquinho aí anteriormente a questão, né, dessa produção de energia, navegação, mas também devemos lembrar que a hidrografia não é somente a água dentro do continente, é também a água fora do continente. Então nós temos ali no mar petróleo, muita retirada de petróleo, então tem importância de extração mineral, e também a questão da pesca, a extração animal, além da produção de energia, além da navegação, além da produção da navegação, da produção de energia e da extração. Então nós temos essa importância aí. Coloquei também a questão das bacias importantes, bacia do Paraná e do São Francisco. Temos ali o sistema do aquífero Guarani. Temos a questão das águas oceânicas. E aí, a gente termina essa aula de hoje, uma aula curta, e termino com Guimarães Rosa dizendo: mire e veja, a mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão iguais, elas ainda não estão terminadas, mas que vão sempre mudando. Deixo também para vocês um trabalho, meus queridos, onde esse trabalho vai ser o seguinte: você vai se imaginar aí um agente de turismo ou dono de uma empresa de turismo e a sua meta é vender um pacote de viagem para uma família. E aí o destino você pode escolher desse pacote de viagem. Você pode escolher fazer um pacote de viagem para o Sudeste ou para o Nordeste. Qual pacote você escolheria? Qual pacote você apresentaria para essa família? Então você vai fazer um breve texto justificando por que você escolheu o Sudeste ou por que você escolheu o Nordeste. E vai usar nessa justificativa alguns elementos como naturais, como praias, parques, elementos culturais, como pratos típicos, festa, dança, música, também a questão dos elementos históricos, como as cidades históricas, por exemplo, e como uma forma, né, de convencer o seu cliente que o seu pacote de turismo é o melhor pacote que existe. E aí você pode, na verdade até deve, criar aí um folder, incluindo imagens, incluindo o textinho ali que você fez, como maneira de atrair esse cliente. Você pode me entregar em formato de Word ou por meio de fotos no e-mail que eu deixo disponível. Lembrando, você tem até o dia 23/8 às 11 horas da noite e 59 minutos para fazer a entrega desse trabalho, certo? Deixo aqui também dois modelos mais ou menos como são aí os folders de turismo, a questão do encaixe do texto. Esse tem bastante texto, né? Não precisa ser tanto texto assim, mas olha só, o jogo de imagens e tal que tem aí, isso você pode criar talvez em aplicativos no computador ou até mesmo no Word aí no seu computador. Tem outra aqui também sobre Maragogi, os cânions de São Francisco e tal, que também serve de inspiração para você criar o seu folder, né? Esse vocês podem notar, tem bem menos texto, mas ele é um folder muito bonito. Então, meus queridos, é isso aí. Um abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.